Oi, gente, de volta com o programa Caminhos de Luz. Os nossos profundos agradecimentos a você. Você que nos assiste, você que contribui conosco, os nossos patrocinadores. O nosso abraço sincero a todos aqueles que, desejosos de receber o nosso afeto, o nosso carinho, está sempre nos aconchegando em seus lares. Por isso, mais uma vez, aqui estamos com o programa Caminhos de Luz, levando até você temas dos quais nós nos propomos a fazer. E, é claro, nos lembrando sempre do nosso intuito, que é jamais de fazer novos adeptos, que é jamais de tornar você um espírita, não é esse. É apenas de esclarecer alguns pontos obscuros que ficaram aí desde o passado. Muitas pessoas têm dúvida com respeito a esse ou aquele tema. Isso foi a nossa proposta inicial e por isso nós estamos no ar há, quase um ano. E a gente assim, na nossa proposta de sempre, estamos aqui hoje, mais uma vez, com você. E nossos agradecimentos sinceros. E agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade, agradecendo ao pessoal que nos dá e que nos permite, ao pessoal da SGTV, e na pessoa do Hudson, nosso muito obrigado. E assim nós vamos começar a nossa tarefa, o nosso programa de hoje. E a tarefa que nos foi proposta, nós estamos aqui falando um pouco sobre médiuns. Médiuns, mediunidade. E são os médiuns, aqueles que recebem uma influenciação espiritual em um grau menor ou um grau menor, mas existem aqueles que são médiuns sensitivos e desenvolvem, por exemplo, técnicas das quais é possível, através do seu dom mediúnico, que independe da moral do médium, mas aquele que, de uma certa forma, ele enxerga, vê os espíritos, outros escrevem, outros fazem músicas, outros psicografam histórias, livros, cartas, respostas que vêm do além, onde as pessoas mostram que não estão mortas, estão vivas. Nós vimos no ano de 2013 um programa na Fátima Bernardes, que eu achei muito interessante. Era um programa que reuniu muitos espíritas e lá tinha uma companheira chamada Célia Diniz, guardei bem o nome. E ela é presidente de uma instituição espírita e diz ela que um certo dia estava sentada a uma mesa onde faria um comentário do Evangelho. E nessa mesa estava presente nada mais, nada menos do que Chico Xavier, psicografando algumas cartas. E diz ela que antes de comentar o Evangelho, um médium saiu de um determinado lugar da mesa e veio e se assentou ao lado dela. E disse, agora é para você. E ela disse, o que você está dizendo? Essa carta é para você. E ela disse, mas por quê? Como você sabe disso? Eu sei. Porque durante o tempo em que a gente estava aqui, tinha uma criança. E essa criança corria por todos os lados, como uma criança que, estando viva, estaria aqui em meio a uma reunião de adultos, correndo por todo lado. Mas só que ela corria por todos os lados, e ela vinha sempre e parava na sua cadeira e te abraçava. Ela disse, é meu filho. Sim, é seu filho. E a Fátima começa a ler a carta, mãe, quando aconteceu o acidente, ou seja, que arrebatou ele dessa vida carnal para a vida espiritual, eu já estava doente. De todo modo, de qualquer modo, iria acontecer. A minha programação espiritual era para viver mais ou menos 3 anos. E a carta é longa. Mas ela disse, a minha esperança e a minha alegria é de saber de que meu filho ainda permanece como uma criança. E ela fala o seguinte, que ficou bem gravado para mim. Durante o início da carta, a carta é mais difícil a letra. E ela disse assim, que mais adiante ela vai falar, e o médium confirma isso, de que ele falava assim, não, eu quero eu próprio escrever a carta com a minha letra, com a minha mão. E o avô que estava junto dizia, você não quer só dizer e eu escrevo para você? Usando a mão do médium, que era Chico Xavier,
E isso foi prova, inclusive no tribunal, de que a letra de uma das cartas era realmente do espírito que havia desencarnado enquanto vivo, segundo a carne. Esse tomava a mão e escrevia. E do meio da carta para frente, o avô assume a função. Olha que coisa fantástica, que é a mediunidade. Mas para isso, para falar de mediunidade, nós estamos aqui com o Gilmar mais uma vez, agradecidos, né, Gilmar, pela oportunidade, e para a gente poder falar um pouco sobre isso, sobre essa questão Chico Xavier e sobre essa questão dos sempre vivos, porque acreditava-se de que a morte era o final de tudo. Ah, morreu igual um cachorro, e a gente sabe que até os cachorros têm um... E nós não vamos entrar nesse tema, mas fala para nós sobre essa mediunidade e sobre esse fato, o que acontece, como é que esse transe mediúnico e assim por diante. Bem-vindo, irmão. Bem, muito obrigado. Obrigado a todos por nos receberem em seus lares, né? Por nos darem a oportunidade de compartilhar conhecimentos, experiências. Bem, voltando ao assunto mediunidade, é de uma grandiosidade que, igual o caso que o Xará estava contando, chega a nos emocionar. Chega realmente a fazer palpitar em nós um sentido maior da vida, né? Há uma mãe que recebe uma carta e o Chico Xavier trouxe mais de 10.000 cartas a mães desesperadas. Pensa bem, né? Não foi só a psicografia por livros que ele fez, né? É uma caridade, vamos dizer assim, coletiva essa, psicografia por livros. Mas a psicografia destinada a uma mãe, a um coração angustiado, pesado, onde às vezes a própria vida perde até um pouco o sentido, né? Realmente é de uma consolação absoluta. E a gente vê nesses médiuns mais experientes, mais, vamos dizer assim, destinados à própria psicografia, uma qualidade, né? Uma lisura do conteúdo que ele traz, inquestionável. E traz detalhes, né, Xará? Coisa de apelidos, por exemplo. O vovô fulano de tal está aqui, ninguém sabia disso. O vovô fulano de tal está aqui comigo. Então é uma comprovação. É uma coisa... E quando fala assim universo, né, quando fala assim os dois planos, a ciência quântica resolve isso com facilidade, que fala assim, o universo paralelo. Justamente. Dimensões paralelas. Isso. E pessoal, às vezes pode ficar assim na mente de vocês, lógico, eu tirei de questionar de todos, assim como eu faço em tudo, que, não, mas espera aí, o médium tem informações da vida dessas pessoas, alguém chega e passa essas informações. Olha, eu já ajudei alguns médiums que vieram de cidade de fora, né, nesse processo, como ainda vem na nossa cidade constantemente. O que acontece? Esses médiums chegam, por exemplo, se a psicografia começa ali 3 horas, chegam depois do almoço, ou durante o almoço, sentam, comem, ninguém conversa sobre quem vai estar lá ou não, até porque muitas das vezes nem nós mesmos sabemos. Certo? Não perguntam desde aqui, não há, ninguém passa informações. Tem casos, por exemplo, já presenciei um caso, vários casos, né? Onde o médium recebendo uma comunicação por psicografia à noite, né? Essa foi pelo Celso Afonso. A pessoa só foi à noite, ela não tinha ido à tarde, né? Para conversar com o médium, nem nada. Ele chegou e de repente veio uma comunicação para ele. No último MEX, né, que nós fazemos lá no sítio, uma situação interessante. Perto de 6 horas me liga uma pessoa de uma cidade vizinha que queria saber como chegava lá no sítio onde é realizado o encontro, porque queria assistir a psicografia, a leitura das psicografias, né? E essa pessoa logicamente já estava mentalizando. E nesse dia o médium não havia conversado com nenhuma pessoa assim, em particular nesse sentido de receber comunicação. No encontro, por exemplo, ele chega, ele fica restrito a uma sala, né? Então essa pessoa veio, sabe, me ligou e tal, assim, já era perto de 6 horas e as psicografias já tinham até acontecido. A surpresa, a hora que a pessoa se sentou, né, chegou 6 e tanto, a hora que voltou da janta, né, dos banhos,
Aí foram ler as psicografias, uma das psicografias era para essa pessoa. Né? Com uma riqueza de detalhes, né? Exato. Enorme. Para quem abre a mente, para quem quer realmente conhecer a questão, vê um lado muito bonito disso. Tem um aspecto técnico? Logicamente que tem. Né? O médium, para ele entrar nessa comunicação com um outro plano, ele entra no que nós chamamos de transe. Né? Eu gosto de definir o transe pela seguinte forma. É quando o médium silencia sua mente e consegue dar atenção aos espíritos. Né? Nós, eu, você, nós temos o transe várias vezes. Né? Não somente mediúnico, mas, por exemplo, na hora que você está vendo algo que lhe interessa, por exemplo, uma novela, um filme, você entra dentro daquilo. Você não vê mais nada. Você se foca naquilo como se só aquilo existisse. Né? O transe é uma forma de dar atenção. Quando o médium consegue silenciar a mente, o espírito consegue, como diz, assoprar mentalmente para ele certos conteúdos. Então, por aí vocês veem que todos nós, né, temos essa sensibilidade de ouvir, que todos nós ouvimos. De repente, determinada coisa, vem uma ideia que não estava na linha do meu pensamento anterior, e uma ideia nova ali. Os espíritos, eles interagem conosco muito mais do que nós pensamos. Isso é interessante, muito mais do que nós pensamos. Na linha de raciocínio que eu estou aqui até penicando. O programa Comando da Madrugada, ele levou num episódio a mostrar a alguns técnicos, inclusive um professor, um médico, um terapeuta, e ele mostrando que os espíritos se comunicam através de um televisor, de aparelhos. Num deles, eu achei muito interessante, num telefone. E nesse telefone, o pai e a mãe comprovam, é a voz do meu filho, que já morreu há 3 anos. E falava, mamãe, mamãe, mamãe. E não tem dúvida, e tios e parentes, a voz é dela. E que coisa é essa por aparelhos, Xará? Eu já vi isso tem uns 15 anos, quando o nosso sistema de informática era muito precário ainda, não tão desenvolvido como hoje, chama telecomunicação instrumental. Né? Pessoal, eu olho que isso talvez não esteja tão longe, porque nós estamos iniciando esse processo. Agora que o desenvolvimento tecnológico, né, por sistemas de informação, está iniciando. Mas talvez daqui 100, 200, 300, 500 anos, né, a gente tem um WhatsApp para o plano espiritual. Né? Isso não está tão distante, já tem várias técnicas desse acesso, certo? Tem uma metodologia já apresentada para essa realização. Olha o tanto que isso é legal, né? E quando isso acontecer, essa questão da pessoa estar no outro plano ou estar aqui, vai ser a mesma coisa da pessoa estar num país distante de você. Né? Se nós falássemos pelo WhatsApp, pelo celular, pela internet, você comunicar com uma pessoa que estava no Japão há 100 anos atrás, parecia loucura, coisa de outro mundo. Não é verdade? Hoje em dia, é algo natural, os meninos de 3 anos já fazem isso, 2 anos. Né? Há 100 anos, pensou? Lá em 1900, você pensar que você poderia se comunicar instantaneamente com uma pessoa que está lá no Japão, lá na China, sei lá, nos Estados Unidos. Quantos milhões de quilômetros? Quantos milhões de quilômetros, né? Milhares de quilômetros. Conversando com ele ao vivo. Era um absurdo. E hoje isso é normal. Então, essa questão da telecomunicação instrumental, TCI, ela não está tão distante assim não. Já tem a iniciação num primeiro momento. Tá? Fica aí algo para vocês pensarem, analisarem, né? E paz a todos. Muito obrigado, gente. São coisas para se pensar, não é mistério, não é para a gente ter medo, pelo contrário, é para aguçar na nossa curiosidade e para nós estudarmos. São questões científicas, não religiosas. Muito obrigado, até o próximo programa.